Hoje a gente vai ler João, capítulo 14, verso 30 e capítulo 3 de Esther. Vamos começar em Esther, capítulo 3, depois a gente lê o versículo, capítulo 14, verso 30 de João. Acharam? Todos. Tem sido para mim muito enriquecedor esse estudo, sabe? Falar do reino, falar sobre... sinto assim, na minha vida, um dos estudos que tem sido mais transformador. É transformador você falar do reino, você aprender do reino, você conhecer, né? Você crescer no conhecimento a respeito do reino de Deus. É uma coisa realmente maravilhosa. Acharam aí? Esther 3, todo mundo? Então vamos ler. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isto procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que haviam em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, cada província no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram em continente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa.
Agora João capítulo 14, verso 30. Diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela exposição da tua palavra. Ela por si só é capaz de transformar o nosso entendimento, a nossa vida. Pai, que nós te pedimos que esse seja um momento realmente consagrado para uma ministração do Senhor através do teu Santo Espírito Santo, que a palavra realmente ganhe vida, Senhor, que o Senhor possa estar usando a minha vida, o meu ser, Senhor. O Senhor realmente abençoe, Pai, cada um de nós aqui, Senhor, que seja um tempo, possamos sair daqui, ó Pai, com entendimento do Senhor, com crescimento, com maturidade, e que a palavra nos leve a agir e a operar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Venha a nós o vosso reino, Pai, seja feita a tua vontade, Senhor. Abençoa esse tempo, nos guarda, nos livre de todo mal, que o nosso entendimento, que a nossa atenção esteja voltada para ouvir a tua voz, Senhor, que nada venha nos distrair, que nada venha roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Se porventura alguém ainda está vindo para cá, que o Senhor abençoe, que o Senhor o guarde, Senhor. O Senhor livre de todo mal. E que aqueles que estiverem nos ouvindo, Pai, por esse estudo pela internet, que o Senhor fale também ao coração. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém. Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus declarou, né? O que ele declara aqui nesse versículo? Há uma declaração de Jesus aqui nesse versículo. O que ele declara? Que naquela hora, naquele momento que Jesus está ali já se preparando, né, já há poucos minutos dele ser levado à cruz, Jesus disse, né, declara que vinha o príncipe do mundo. Naquele momento ele estava vindo e ele nada tinha, né, em Jesus. Ou seja, Jesus declara aqui que o mundo tem o quê? E que Jesus não tem nada com ele, que Jesus não tem parte com ele. Ele fala, né? Ele nada tem em mim. Ou seja, Jesus deixa bem claro que esse mundo tem um príncipe e que Jesus não tem nada com ele, não tem parte nenhuma com ele. Hoje nós veremos com certeza o capítulo mais difícil, pelo menos para nós, para estudar, para falar assuntos, né? Com certeza o capítulo mais triste dessa história toda, de Esther. Entre esses dois reinos que a gente tem visto aqui já nesses sábados, os dois reinos, o reino dos céus e o reino do mundo, né? A gente pode ver na palavra, à luz da palavra, que entre esses dois reinos não há nenhum tipo de comunhão, não há nenhum tipo de relacionamento, não há parte entre esses dois reinos, a começar por aqueles que são os príncipes, né, os reis desses dois reinos. Não tem parte nenhuma com eles. São dois reinos opostos entre si e que por si só vivem num conflito, né? Não tem nada, não tem comunhão, e sim um forte conflito entre eles, né? Os dois, eles são opostos e eles estão numa briga, eles estão numa guerra, há uma batalha entre eles. Hoje, com certeza, a gente vai poder ver um pouco melhor a verdadeira face deste mundo, deste reino do mundo. A gente vai ver um pouco mais sobre esse príncipe desse mundo, e também um pouco mais daqueles que não são do mundo, mas estão no mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Bom, vamos lá, de novo para Esther, capítulo 3, verso 1 e 2. Alguém dá para mim? Esther, verso 1 e 2. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Bom, a gente está vendo nesses dias, né, são as características, as qualidades dos membros, né, daqueles que fazem parte desses dois reinos. A gente consegue classificar esses reinos, a gente consegue distinguir esses reinos olhando para os seus membros, olhando para as características, para as qualidades, para aquilo que eles pensam, para aquilo que eles fazem.
né? Para como eles vivem, né? Hoje não vai ser diferente. A gente vai ver qualidades, características, né, desses membros. Aqui a gente começa a ver um pouco mais, né, nesse versículo, daquilo que a gente já viu resumidamente no capítulo 1. O capítulo 1 e o capítulo 2, na verdade, ele faz um panorama um pouco resumido daquilo que, na verdade, o resto do livro ele vai aprofundar. Né? Ele cita, né, bastante coisa. No capítulo 1 a gente vê muito sobre a questão do mundo. O capítulo 2 já introduz um pouco a questão do reino dos céus, o reino de Deus, que está naqueles que são os seus membros, né? E aqui a gente vai ver hoje um pouco mais claro, né, coisas que a gente já viu resumidamente nesses dois outros capítulos. Aqui é possível ver claramente nesses dois versículos aquilo que o apóstolo João declara, né, lá na sua carta, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Entre tudo que há no mundo, né, que ele fala lá da cobiça da carne, cobiça dos olhos, ele cita uma outra qualidade que há no mundo. Vocês lembram qual que é? Tem a cobiça da carne, tem a cobiça dos olhos e tem uma outra. Qual que é? Vocês lembram? A soberba da vida. Esses dois versículos aqui, o que a gente vê? A gente vê a soberba da vida estampada, assim, né, em cores fortes, gritantes, né? A palavra aqui, ó, repara só, começa assim. Depois dessas coisas, né, depois daquilo que aconteceu nesses dois últimos, nos dois primeiros capítulos, diz aí o texto, que o rei Assuero engrandeceu a Ramã, olha só, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, ele pôs trono acima de todos os príncipes que estavam com eles. O que é soberba da vida, eu te pergunto? Se você pudesse dizer o que é a soberba da vida, olhando para esses versículos aqui, o que você diria? O que é a soberba da vida? O que mais? Poder, né? Hã? Poder, né? Está relacionado a poder. Mas nem sempre. Não. Tem gente que não tem. Nem sempre. Acha que tem. Nem sempre. Acho que está relacionado também no egoísmo, ganância. Bom, olha só, dá uma olhada aqui no texto. O que é soberba da vida, né? Repara só, é essa característica humana, mundana, de se exaltar, de se engrandecer, de querer assentar em tronos e estar acima de todos. Diz aí que o texto que o rei Assuero engrandeceu a Ramã, diz o texto aí que ele o exaltou, diz o texto que ele, o rei, pôs Ramã em trono, pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, o texto diz aqui, né, que o que é isso? O que é a soberba da vida? Veja só, é essa característica, essa tendência mundana, humana, de se exaltar, de estar acima, né, de se engrandecer, de se colocar acima do próximo, do outro. Agora repara só, quem que coloca Ramã? Quem que exalta Ramã? Quem que engrandece Ramã? O rei. Quem faz isso com ele é o rei. Repara só, neste reino, isto é obra do rei. Quem faz isso é o rei. Um rei que busca inculcar, né, nos seus súditos o quê? Soberba, prepotência, né? E outras coisinhas mais. É colocar no coração dos súditos essa exaltação, esse engrandecimento, a ponto daquele indivíduo achar que ele está acima de outros. A ponto daquele indivíduo achar que ele é maior ou melhor ou mais importante
que ele está acima, que ele é mais poderoso, que ele é mais forte, que ele é mais belo, que ele é mais qualquer coisa do que o outro. Neste reino, quem faz isso, né, quem inculca isso, quem coloca isso, quem promove isso, quem ministra isso, talvez, quem vende essa ideia, quem faz com que essa ideia seja permeada, com quem entrega isso, é esse rei. Neste reino, uns estão acima dos outros. Isso é soberba da vida. É essa qualidade, não sei se qualidade, né, mas essa característica humana, mundana, de uns estar acima dos outros, de um achar que está acima dos outros, de um achar que é melhor que o outro, de um estar assentado num trono acima do outro. Repara só, o rei, o trono é para quem? O trono é para rei, certo? Mas aqui fala de tronos, não para reis. Porque o rei coloca aquele indivíduo chamado Hamã num trono acima de outros príncipes. Repara que esses tronos aqui também são para esses indivíduos que fazem parte desse reino. O rei promove essa ideia. O rei está levando aos seus súditos essa ideia de que estes devem estar acima de outros, de que estes devem estar exaltados a outros, de que esses são melhores do que outros. Quem faz isso é o rei. E ele promove isso, ele vende essa ideia, ele entrega essa ideia, ele faz com que essa ideia se alastre. Ele vai colocando uns em cima do outro, outros em cima do outro. Agora repara, tem mais, né? Diz o texto aqui: todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam perante Hamã, porque assim tinha ordenado o rei. Repare só, isso aqui, essa questão toda, é algo o que, gente? Imposto, é algo ordenado, é algo decretado. O rei, ele decreta, isso para ele é lei. Isso para ele é um decreto, isso é uma ordem. Uns têm que estar acima dos outros, uns têm que ser exaltados, uns têm que ser melhores do que os outros, uns têm que estar sentados nos tronos, os tronos. Isso é um decreto. Diz aí o texto que assim tinha ordenado o rei. Ou seja, algo ordenado por rei, né, que é um dominante e que impõe seus sentimentos e seus pensamentos em outros. Essa questão de domínio, né, de supremacia, de estar acima dos outros, ele proclama isso, e ele decreta isso, e ele ordena isso, ele impõe isso. Isso é algo imposto por este rei. E isso leva o indivíduo aqui a um domínio, a algo opressor. Repare só, o texto diz que todos os servos se inclinavam e se prostravam, porque isso tinha sido ordenado. Então eles estavam se prostrando, eles estavam o quê? Se inclinando, por quê? Porque era ordem. Não tinha escolha. Isso estava sendo imposto, era algo imposto. Neste reino, isto é imposto, é imposição. Isto é algo que o reino faz com que as pessoas que estão aqui vivam, né, na imposição disso. As pessoas estão sendo oprimidas por isso. Nesse reino, ele é imposto esse pensamento. Esse reino, isso não tem como você fugir. Quem está dentro desse reino, de uma forma ou de outra, ele é afetado por isso, ele se relaciona com isso de alguma maneira. Não tem como você fugir. Isso é parte do reino, isso é parte da cabeça de quem está ali naquele reino, isso é parte daqueles que dominam aquele reino. Isso é algo comum dentro desse reino, que vai para todos, alcança todos. Todos estão ali se inclinando e se prostrando, né? Isso faz parte daquele reino. Neste reino todos se prostram, todos se inclinam, todos. Se você faz parte desse reino, você também se inclina para isso, você também, né, se prostra para isso. Se você é um membro desse reino, né, não estou falando de vocês, estou falando um indivíduo. Se o indivíduo é parte disso,
ele está envolvido com isso, de alguma forma ou de outra. Não tem jeito de fugir disso. Todos são escravos desse sentimento, todos são oprimidos, isso vem imposto, é decretado, todos de alguma forma ou de outra têm que se dar com isso, esse sentimento, essa questão, né? Esse pensamento cheio de altivez e prepotência. Todos, não tem como você fugir disso. Agora olha só, verso 2 ao verso 4. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Aí olha só, Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Como nós falamos, nesse reino todos se inclinam, todos se prostram. Isso é uma ordem dentro desse reino, isso é um decreto dentro desse reino, isso é uma lei que rege dentro desse reino. Mas aqui aparece uma coisa muito interessante, algo que acontece. Diz o texto aí no verso 2 que Mordecai, aí eu gosto dessa expressão, como vocês sabem, eu gosto muito dessas expressões. Mordecai aí diz o quê? Porém, não se inclinava, não se prostrava. Todos se prostram, todos se inclinam, porém, tem alguns que não se inclinam. Estes aqui não se inclinam. Alguns não se inclinam, não se prostram. Estão lá, estão andando por ali, né? Estão caminhando naqueles lugares ali onde todos estão se prostrando, ali onde todos se exaltam, onde há exaltação, onde há tronos e mais tronos. Mesmo ali, naqueles lugares, alguns ali não se prostram, alguns ali não se inclinam. Mordecai, gente, não se prostra, não se inclina para o pensamento do mundo. Mordecai não se prostra para o mundo. Mordecai, né? Ele representa o que aqui, gente? Algo diferente. Em seu interior há algo diferente. Mordecai tem sentimentos, tem atitudes, tem valores, tem princípios, tem leis diferentes. Há em Mordecai uma disposição completamente diferente daqueles que fazem parte desse reino. Todos se prostram, ele, porém, não se prostra. Todos se inclinam, Mordecai, porém, não se inclina. Mordecai representa o que aqui, gente? Ele representa uma qualidade única, encontrada somente naqueles que são membros do reino dos céus, no reino de Deus. Qual qualidade? Esta não aceitação deste sentimento do mundo. Mordecai, ele não aceita esse pensamento. Mordecai, ele não se submete a esse pensamento. Mordecai não faz parte deste mesmo pensamento. Mordecai não pensa como aqueles pensam ali, como aqueles que o mundo está pensando. Mordecai vê aquilo, mas ele não permite que aquilo o oprima. Ele não vai permitir que aquilo venha a ser imposto na sua vida. Mordecai não aceita aquele pensamento. Aquele decreto não faz parte da vida de Mordecai. Todos se inclinam, todos se prostram. Mordecai não se prostra. Está aí o mundo, gente. O mundo, os seus decretos, os seus pensamentos, a sua lei, e você pode ver, notar claramente. Você pode até orar e pedir para que Deus te mostre isso. Todos que fazem parte desse reino chamado mundo, eles se prostram ao pensamento, aos decretos que o mundo impõe. Se o mundo prega algo, é assim que tem que ser. Eles se inclinam, eles se prostram para aquilo. Somente aqueles que não são parte do mundo, daqueles que não são membros deste mundo, deste chamado reino do mundo, e sim, são membros do reino de Deus,
eles têm essa capacidade de não aceitar e de não se prostrar para ele. Repare que nós estamos falando aqui de reino, nós não estamos falando de igreja, de placa. Aqui, esse é o grande exercício nesses estudos, é tentar a gente alcançar uma mentalidade de reino. O que importa é a questão do reino. É reino. A visão do reino é a que faz a diferença. Você pode estar numa terra como estava Mordecai, uma terra pagã, uma terra de muitos deuses, numa terra de muitas culturas, de festas, de banquetes, de carne, de carnalidade, de tudo que o mundo pode oferecer, como era aqui esse local. Mas se você tem no seu coração, no seu interior, a lei do reino do céu, se você tem o reino de Deus dentro de você, você não se prostra. Esse mundo não faz parte de você. Você pode estar ali, mas ele não faz parte. Você está naquele lugar, mas ele não é o seu lugar. Aquela lei, aquele decreto, não é seu. Por que Mordecai não aceita esse pensamento do mundo, gente? Exatamente por isso, porque ele faz parte de um outro reino, que tem um outro decreto, que tem um outro rei. Mordecai tem o reino de Deus dentro dele, assim como Jesus havia dito. Jesus tinha dito, a gente já viu isso semana passada. Lucas capítulo 17, 20 e 21 diz, Jesus disse: porque o reino de Deus está dentro de vós. A diferença toda é essa, onde está o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar dentro de vós. Aí você pode estar aonde estiver. Se o reino de Deus estiver onde deve estar, dentro de vós, faz toda a diferença. A questão que faz toda a diferença é o reino de Deus dentro de vós. Mordecai tem o reino de Deus dentro dele. Ele está ali. Ele vê aquilo tudo acontecendo. Ele está ali. Ele tem que, né, ele reage com aquilo tudo. Mas ele não tem aquele reino dentro dele. Ele tem outra coisa dentro dele. Ele tem uma atitude diferente, um pensamento diferente, leis diferentes, rei diferente. Ele tem o reino de Deus dentro dele. Mordecai representa essa qualidade encontrada somente nos membros do reino dos céus, no reino de Deus. Essa qualidade de não aceitar essa mente, esse sistema, esse pensamento chamado mundo. Essa não aceitação ao mundo. O mundo diz, se prostra. O mundo diz, isso é lei. O mundo diz, é assim que você tem que fazer, é assim que você vai viver. E aquele que tem o reino de Deus diz assim, não me prostro, não me inclino. Então veja só, verso 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Uma pergunta aqui, né? É feita para Mordecai: por que você está transgredindo as ordens deste rei? Por que você está transgredindo as leis deste reino? Por que você não está, né, obedecendo às leis deste reino? Eles perguntam isso. Aqui é uma pergunta, né? Por quê? Por que você não obedece? Por que você não faz isso? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não se prostitui? Por que você não ama o dinheiro? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Tudo que o mundo oferece. Por quê? Por quê? A pergunta é por quê? Por que você não se inclina, ó Mordecai? Perguntam para ele. Por que você não está se inclinando? Por que você não está se prostrando para esse mundo? Por que, Mordecai? A pergunta é: porque eu não sou dessa terra. A resposta é: eu não sou dessa terra. Eu não sou daqui. Eu não pertenço aqui. Eu estou aqui, mas eu não pertenço aqui. Mordecai tinha declarado para eles: porque eu sou judeu. Ou seja, eu não sou desse lugar. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não sou essa terra. Essas leis não são minhas. Esse povo não é o meu povo. Tudo esses costumes que vocês têm, esse amor que vocês têm, esses valores que vocês têm, esses não são os meus valores. Eu não me prostro porque eu não sou daqui. A diferença é o reino. A resposta é o reino. Por que você não se prostra, Mordecai? Porque este não é o meu reino. Eu não sou daqui. Ele tinha declarado que era
judeu, ou seja, era um povo que estava ali como exilado, tinha sido levado como cativo, estava lá, estava agora vendo, contemplando tudo aquilo que eles viviam, mas eles não eram nada. E olha que lição, né? Um escravo que diz para um rei, não. Hã? Um escravo que diz para aquele rei, não. Eles eram exilados, os exilados eles estavam ali como escravos, como servos. E aquele escravo diz para aquele rei, não. Aqueles que são do reino dos céus, mesmo que inferiores a esses reis e a esses decretos, eles aprendem a falar não. Eles aprendem a falar, não me prostro, não me inclino, não. Pode ser maior do que nós, mas eles falam não. E daqui a pouco a gente vai ver por que eles falam não. Por que, Mordecai? Por quê? Eu estou nestas terras, talvez ele tenha dito, mas eu não sou destas terras. Estou aqui neste reino, mas eu não sou deste reino. Tenho outras ordens para seguir, tenho outro rei para obedecer. A questão, gente, faz a diferença, é reino. Quem faz parte desse reino conhece os seus valores, conhece seu rei, conhece seus decretos, conhece seus costumes, conhece seus, tudo aquilo que importa ao seu rei. Mordecai não se colocou ali, não se prostrou, porque ele disse, não sou deste reino. Não faço parte desse reino. Aí verso 4 diz, sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isto, dia após dias, e não lhes dando ele ouvidos, dia após dias perguntavam para ele, olha, dia após dia, por que Mordecai? Por que Mordecai? Por que Mordecai? Por que Mordecai? O que é isso? O que significa isso, gente? Dia após dia, uma pergunta, dia após dia ele está sendo questionado, dia após dia ele está sendo o que, gente? Pressionado, está sendo provado, está sendo questionado, está sendo colocado aqui em prova. Dia após dia, diz aí o texto, dia após dia, ele ouviam perguntando para ele, Mordecai, por que transgride as ordens do rei? Por que transgride as ordens do rei? Porque, dia após dia ele era importunado. Por que Mordecai? Por que Mordecai? Por que Mordecai? Por que Mordecai? Porque dia após dia ele estava sendo pressionado, dia após dia ele foi colocado à prova. Agora, anote bem, repara só. Por que Mordecai não se prostra? Por que Mordecai não se inclina? Vemos em Mordecai aqui que ele demonstra algo aqui fundamental para todos nós que queremos fazer parte do reino de Deus, do reino dos céus. Dia após dia essa importunação vai vir, vai estar diante de nós, dia após dia, alguém vai nos questionar, alguém vai nos importunar, alguém vai, dia após dia, isso faz parte desse reino. Por que Mordecai não se inclina? Por que Mordecai não se prostra? Porque Mordecai demonstra aqui o que é ter uma fé sólida e madura em Deus. Mordecai é um homem de uma fé sólida e madura em Deus. Mordecai tem o reino de Deus em si, e estes não se prostram. Agora repara só, na reação deste filho de Deus aqui, deste membro do reino dos céus. Diz o texto aqui, dia após dia, eles o quê? Importunavam, impressionavam, perguntavam, questionavam. Dia após dia ele tinha que ouvir isso, dia após dia. Mas diz o texto que Mordecai não lhes dava ouvidos. Mordecai está lá ouvindo, o mundo está falando, por quê? Está importunando, está questionando, está botando a prova, e Mordecai está fazendo o quê? O que Mordecai está fazendo? Como que ele reage? Diz o texto que Mordecai não lhes dá ouvidos. Por que Mordecai não lhes dá ouvidos? Porque sua fé é firme e sólida em Deus. Mordecai crê que com ele está aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Mordecai é aquele que está seguro em Deus. Um homem que faz isso, um homem que
faz com que o mundo, né, não dê ouvidos para o que o mundo fala, para o que o mundo, né, a importunação do mundo, as pressões do mundo, é aquele que tem uma fé sólida em Deus, é aquele que está seguro em Deus. É que pode falar o que quiser, eu sei muito bem para quem eu sirvo, eu sei muito bem de que reino eu faço parte, eu sei muito bem o tamanho desse Deus, eu sei muito bem o que Ele é capaz de fazer, eu sei muito bem que a soberania está sobre Ele, eu sei que Ele tem o domínio sobre tudo, sobre todos. Ele não dá ouvido. Nessas poucas palavras a gente vê uma atitude de um membro do reino dos céus, que talvez a gente possa dizer de um cristão com uma fé sólida, uma fé madura em Deus. Se ele não dá ouvidos para o mundo, ele está falando assim. Enquanto ele não dá ouvidos para o mundo, ele está dando ouvidos para quem? Ele está com o coração dele, com a mente dele, com a fé dele muito bem fixada. Sabe aonde? Em Deus. Pode falar o que quiser. Pode importunar. Dia após dia, e ele está lá. E um dia passa, depois vem outro dia, ele está assim. Pode falar. Por que não transgride? Por que transgride? O rei. Quantos estão entendendo? Parece que ele andava dentro de uma caixinha, né? Ele era mesmo. O rei, onde estava o reino, gente? Onde estava o reino? O que ele tinha dentro dele? O reino. E o mundo estava o quê? Fazendo com que? Estava pressionando, estava importunando, estava falando. Ele: tem o reino. Eu sei onde está o reino. Eu conheço o reino. Eu sei de onde que eu sou. Eu sei de onde eu faço parte. Eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou, eu sei que Deus vai fazer, eu tenho promessa, são só 70 anos aqui, o profeta Jeremias já falou, antes mesmo da gente sair, Deus já falou, vocês vão, mas vão voltar. E você vê o nome de Mordecai listado lá em Esdras, foi um dos primeiros que voltou. Os primeiros que esteve lá, na listagem daqueles primeiros que voltaram, está lá Mordecai. Eu sei que eu vou ficar aqui, mas são só 70 anos, então não me próximo. Aquele que tem uma fé madura em Deus, aquele que tem uma fé sólida em Deus, diz: esse mundo está aí, está proclamando, está falando, a voz é alta, né? Dia após dia se fala. Eu falei assim: eu sei que eu estou aqui só de passagem. Pode falar o que quiser, eu sei onde eu estou, eu sei onde está meu coração, eu sei onde está a minha vida, eu sei de onde eu pertenço, eu sei de onde eu faço parte. Eu sei quais são as leis que eu devo obedecer, eu sei qual rei eu devo prestar obediência e reverência, e não é esse. Ele está ali, mas ele sabe onde o coração dele está, ele sabe onde a vida dele está, ele está seguro em Deus. Mordecai, mesmo diante de grandes importunações, contínuas importunações, de questionamentos, olha, repara só, ele é questionado, né? Ou coisa difícil é quando você é questionado, não é? Quando a sua fé é questionada, quando os seus valores é questionado, quando os seus princípios são questionados, ou coisa difícil, mas ele está ali sendo pressionado, mesmo diante de tudo aquilo, ele crê que há com ele alguém que lhe favorece, e que simplesmente é maior. Simplesmente é maior. Mordecai está seguro em Deus. Outro detalhe importante, repara só, não satisfeitos, né? Que eles estavam lá importunando, ele não estava dando ouvido. Claro, não ficaram satisfeitos, não ficaram satisfeitos com aquela importunação toda, né? Não satisfeitos com aquilo, o que eles fizeram? Foram lá, né? O texto diz: fizeram a saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Está vendo aqui? Por que tudo aqui? Lembra que estava perguntando por quê? Porque ele tinha declarado: eu sou judeu, eu não faço isso. Está aí uma coisa que cristão hoje não precisa aprender a fazer, né? Por que a gente não faz isso? Porque eu sou cristão, porque eu não sou desse mundo, eu não sou desse reino, eu não pertenço a esse lugar. Por que isso? Eu sou cristão. Eu sou do reino dos céus.
Eu não pertenço a essa terra. Ele respondeu isso. Por que vocês não fazem isso? Por que você não faz isso? Porque eu não sou dessa terra. O nego fica louco, né? O nego não acredita. Hã? Ai, você é melhor que eu? Tá achando que é melhor? Tá achando que ele é melhor? Que não sei o quê. Aí olha só, foram lá, falaram para Ramã, e olha a intenção. Queriam, né, ver se Mordecai ia se manter nas suas palavras. Se ia se manter de pé nas suas palavras, naquilo que ele tinha dito. Ou seja, aqui vemos claramente que Mordecai é provado. Mordecai, ele está sendo aqui agora, ele estava sendo questionado, estava sendo pressionado, estava sendo importunado. Agora, que claramente a gente vê que ele está sendo provado. Vamos ver se esse cara vai se manter de pé. Vamos ver se esse cara vai permanecer firme no que ele está falando. Vamos ver se ele aguenta aqui o que ele está falando. Vamos lá falar para Ramã. Vamos lá, Ramã, ó, tá sabendo aí que tem um cara aí que não se prostra? Você sabia? Decreto, né? O rei baixou, o rei te exaltou, né, Ramã? Você está acima de todos. Seu troninho, sentado no trono aí, olha só, tem um lá que não quer saber não, hein? Tá achando que você não está entrando em coisa nenhuma. Sempre tem que ter um língua de prata. Sempre. Vai ter. Aqui nós vemos, olha, gente, claramente que Mordecai é aprovado. A aprovação, infelizmente, é parte inevitável da caminhada de um cristão legítimo. Inevitável. O simples fato de estarmos no mundo, nós seremos provados. Se somos membros do reino dos céus, se nós somos cristãos, é inevitável que sejamos provados. Inevitável. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ponto. Por quê? Está no mundo. Você está no mundo. E você não é desse mundo. Você vai ser provado. Você vai ser questionado, você vai ser importunado, dia após dia. Dia após dia. Tem como fugir disso? Eu trato com vocês com a realidade, com a verdade. A verdade é que não dá para fugir disso. A verdade é que esta é a realidade, esse é o fato. Fato! É inevitável. É inevitável passarmos por provações. Essa na caminhada, na nossa caminhada, é inevitável. Fizeram de tudo aqui para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé. Se ele se mantinha de pé, eu gosto dessa expressão. Se manter de pé. Eu gosto dessa expressão. Irmão, saiba de algo. Isso não é profecia, é fato. É um fato. No mundo vão questionar a nossa fé, no mundo vão fazer de tudo para ver se você permanece de pé na sua fé. No mundo, né, vão fazer de tudo para ver se você permanece nas suas palavras. Vão fazer de tudo. Agora o fato é o seguinte, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque no mundo, gente, o que o mundo quer é que todos se inclinem. Lembra a mente do mundo? Qual que é? Todos se inclinam, todos se prostram. Essa é a mente. Essa é a cabeça. Se você não se prostra, você tem que se prostrar, porque eles pensam assim. Como não se prostra? Como não se inclina? Todos se inclinam. Todos se prostram. Você não é melhor do que ninguém. Já ouviu falar isso? Já viu alguma coisa como isso? Todos. Isso é a mente. Isso é o que eles pensam. Isso é o que eles vivem. Todos se prostram. Esta é a ordem. Este é o decreto. Esta é a lei. Esta é a mente. Você tem que se prostrar. Como assim não se prostra? Tem que se prostrar. Tem que se inclinar. Não tem outra lei. Não tem outro decreto. Vai ter que se prostrar. Vai ter que se inclinar. Como assim não se prostra? Como assim não se inclina? Vai se prostrar assim. Quer ver? Quer ver? Não, vamos ver se ele se mantém de pé.
Quer ver? Vamos fazer isso aqui. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Esse é o decreto. Essa é a lei. Nós obedecemos essa lei, por que ele não obedece? Ele tem que obedecer também. Estão entendendo? Por isso, gente, se você faz parte do outro reino, é seu dever aprender a se manter de pé. É nosso dever aprendermos a nos manter de pé. É nosso dever, um cristão legítimo, um representante legítimo do reino de Deus, deve cuidar para não cair, deve aprender a se manter de pé. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tiago capítulo 1, verso 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É nosso dever aprender a ficar de pé. Custe o que custar. Digam o que disserem. Preguem o que pregarem. Vendam o que venderem. Falem o que falarem. Façam o que fizerem. É nosso dever aprender a se manter de pé. Se eu sou membro do reino dos céus, se eu sou um cristão, a palavra de Paulo disse: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Assim como foi com Daniel, em capítulo 1, verso 8, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias que o rei vendia naquele reino. Ele resolveu firmemente: eu não vou me contaminar. Nós temos que aprender a firmemente se manter de pé. Não vou ficar, não vou me prostrar. Senão, o que esse mundo está vendendo, o que esse mundo está fazendo, não. Não. Firmeza é qualidade daqueles que têm o reino de Deus em vós. Firmeza, inconstância é fraqueza, é uma deficiência e precisa ser trabalhada por Deus. Inconstância é uma fraqueza, é uma deficiência. Eu estou dizendo isso para mim e para vocês, é para todos nós. Precisa ser trabalhado por Deus. Tiago alerta isso. Ele disse: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Olha as expressões: perfeito, íntegro, nada deficiente. Aí olha só: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância, ânimo dobre é fraqueza, é deficiência e precisa ser tratado por Deus. Precisa ser colocado diante de Deus, precisa ser moldado diante de Deus, precisamos ser aprimorados diante de Deus, precisamos ser santificados. Bom, Deus tem que botar a mão. Seja qual for o processo, seja qual for a área, seja qual for a questão. Se há alguma deficiência, precisa ser tratado. Tiago falou assim: ora, deve ter ação completa, deve ser perfeito, deve ser íntegro, em nada deficientes. É o que ele falou. A questão aqui, o verbo aqui é deve. É dever. Nós devemos aprender a nos manter de pé nesse mundo. É nosso dever. Paulo fala para os Tessalonicenses, né? Ele diz assim: ora, o Senhor nos conduz o nosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que Deus nos conduza ao amor de Deus e à constância
de Cristo. É claro, sempre está nele, né? Sempre está na sua pessoa. Nós vivemos a vida dele, nós estamos sendo desarraigados desse mundo na pessoa dele, no espírito dele, a força é dele, a alegria dele, tudo é nele. Mas nós temos o dever de ir atrás e Deus tem que trabalhar isso não. E repara que Tiago fala assim, a perseverança deve ter ação completa. Por que perseverança, gente? Porque é inevitável, nesse mundo seremos provados. Nesse mundo vai haver esse sentimento. Vamos ver se ele se mantém de pé. Esse mundo vai dizer, vamos ver se ele se mantém. Gente, um tipo aqui Mordecai ele é um exemplo, ele tipifica algo extraordinário, extraordinário. Mordecai aqui ele representa o quê? Um estado na vida do cristão, né, que nós chamamos de maturidade. A Bíblia chama de perfeito varão, perfeito cristão, a perfeição cristã. Mordecai ele tipifica a perfeição cristã, a maturidade, algo a ser desenvolvido em nós, algo a ser alcançado, né? Tiago disse aqui que a perseverança deve ter ação completa. A gente tem que aprender a perseverar até ter ação completa, até sermos íntegros, até sermos em nada deficientes, né? Isso é um processo a ser trabalhado, a ser buscado, a ser perseverado, a ser aprendido. Devemos aprender a nos manter de pé. O Mordecai está tipificando aqui o alvo, o objetivo, o varão perfeito, né? O que Paulo diz lá para Efésios, capítulo 4, verso 13, Paulo disse assim aos Efésios: até que todos cheguemos, olha aqui a expressão, nós chegamos, temos que chegar, temos que alcançar, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que chegar. Mordecai ele está tipificando aquele membro já íntegro, perfeito, que sabe se manter de pé, o perfeito varão, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Mordecai ele representa essa estatura da plenitude de Cristo, essa medida a ser alcançada. Até a medida ele fala, né? Da estatura da plenitude de Cristo. Isso é para ser alcançado. É neste momento, é nesta hora que a gente pode dizer, como o Tiago falou assim, somos íntegros, em nada deficientes. Ação completa da perseverança, ação completa de Deus na nossa vida, a plenitude de Cristo na nossa vida. Mordecai ele representa isso. Mordecai ele representa isso. Deus quer nos preparar, né, numa maneira completa, plena, para a gente viver nesse mundo, para a gente se manter de pé, para a gente encarar esse pensamento, esse mundo todo e dizer: não me inclino, não me prostro, não sou desse mundo, não faço parte desse mundo. Todos se prostram. Não, eu não. Porém, eu não. Todos se prostram, verdade. Porém, eu não. Sou uma exceção. Quem é do reino dos céus é exceção. Quem é varão perfeito, quem alcança a maturidade, plenitude em Cristo é exceção. Até na igreja. Sabia disso? Até dentro do corpo. É exceção. Mordecai aqui ele representa exatamente isso, né? Precisamos do trabalhar de Deus, gente. Né? Se há em nós inconstância, se há em nós deficiências, devemos nos sujeitar a Deus, devemos permitir o seu trabalhar, o seu agir, o seu operar. Precisamos do trabalhar de Deus, nós precisamos que a sua misericórdia seja renovada em nossas vidas. Precisamos. Se a gente tem ainda deficiências, nós precisamos falar: Deus,
Trabalha, ensina, muda, faz novo, liberta, sara, cura, abre os olhos, abre o entendimento, tira isso do meu coração, tira isso da minha vida, tira isso do meu interior, tira isso, faz isso que nós precisamos. Palavra de Deus, nós precisamos. Quantos estão entendendo? Bom, mas aí o texto continua, tem mais. Esther capítulo 3, verso 5 ao verso 8. Alguém lê para mim. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco dos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou um culto, isto é, sorte, perante Amã dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. Vendo Hamã, né, que Mordecai não se inclinava, o que aconteceu? Vendo ele que Mordecai não se prostrava, não se inclinava, diz o texto aí, encheu-se de furor. Você sabe o que significa furor? Ira, raiva, Ótimo, raiva. Violência, diz o dicionário, de qualquer paixão. Paixão que leva a uma violência. É o ódio, né? Em outras palavras, Hamã foi tomado por ódio, encheu-se de furor. Ele deixou ser tomado por quê? Por ódio. E olha só, não pouco ódio. Diz aí o texto, né? Verso 6. Teve como pouco, olha as expressões. Hamã teve como pouco, achou pouco. Olha isso. Nos seus propósitos, atentar apenas contra Mordecai. Ou seja, ele viu Mordecai não se prostrando, ele viu Mordecai não se inclinando, ele ficou tomado de um ódio, mas de um ódio tão grande, que ele falou assim, não só esse cara, não só esse indivíduo, né, vai pagar por isso. Mas aí ele resolveu, olha só o texto aí. Mordecai havia declarado que era judeu, né, que era de outro povo. Então aí olha só, procurou Hamã destruir todos os judeus. O ódio foi tão grande que o problema passou de entre Hamã e Mordecai. A coisa se estendeu, a coisa falou assim, não, é tão grande, o ego dele foi tão fortemente atingido, o eu dele, que a gente viu lá no primeiro capítulo, foi tão fortemente atingido. Quando o eu é atingido, o homem é capaz de fazer atrocidades. Quando, né, o centro do homem natural, da alma do homem natural, o irmão Christian Chain, no livro dele de Esther, ele trabalha muito bem essa questão. Ele fala muito, ele compara, cada personagem desse livro, ele compara uma das questões do ser humano, a alma, o espírito, o corpo. E ele fala muito bem isso, quando você toca, quando você atinge, quando você fere a alma do homem, quando você fere o eu, o ego daquele homem natural, ele é capaz de fazer qualquer atrocidade. E a gente vê aqui. Mexeu no ego dele, foram falar lá, ó, esse aqui não se prostra, esse aqui não está se inclinando. Quando ele viu aquilo, ele foi tomado de tamanho ódio, de tamanho furor, que ele achou pouco matar Mordecai. Ele falou, vou matar tudo que é judeu. Matar Mordecai para mim é pouco. Está aí o texto. Teve como pouco nos seus propósitos.
Ele achou pouco, falou, não vou ficar satisfeito se eu matar só esse cara, eu vou matar tudo que faz parte desse povo aí. Todo esse povo aí que está espalhado, que está aí nas províncias, que tem essa lei diferente, está aí o texto, né? Verso 8. Espalhado, existe um povo espalhado, disperso entre todos os povos, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei. Ele falou, vou matar toda essa cambada toda. Resolveu matar todo mundo. Eu falei, vou destruir todo mundo. Esse ódio ganha tamanhas proporções, né? Proporções inimagináveis. Note que é um ódio sem igual, sem medidas, é feroz, é terrível e espalha, né? Ele se espalha a ponto de ir para todos, ele generaliza, eu odeio todo mundo. Você já viu gente falando que odeia crente? Você já viu? Um irmãozinho lá, sei lá quem, que fez alguma coisa que ele não gostou, ele já falou, eu odeio todo mundo. Está dentro desse reino. Está dentro desse reino. É a mente desse reino, é o pensamento desse reino, é atitudes desse reino, são as características desse reino. Um só é pouco, né? Precisa matar tudo, vamos acabar com tudo, vamos trucidar tudo. Verso 8 disse Ramã ao rei Assuero. Falou lá, existe aí espalhado, rei, um povo, as leis são diferentes, né? Lei diferente de todas as leis, de todos os povos, eles não cumprem as leis do rei. Fique bem claro, hein, Assuero? Ó, eles não cumprem as suas leis, ele fala lá para o rei, né? Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. A questão aqui é tolerância, não há tolerância, não há tolerância, há ódio. E um ódio muito grande, sem proporções, né? Proporções inimagináveis, gigantesco. Gente, qual que é a fonte do problema aqui? O problema é que há um povo espalhado, disperso, cujas leis são diferentes. Esse é o problema. Qual que é o problema, gente? Tem um povo aí que não obedece à lei do rei. De novo a questão do povo, do rei, do reino. Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema? O problema é ter um povo aí espalhado, disperso. Esse povo aí não obedece, a lei é diferente. Ele não obedece ao rei, esse é o problema. Um povo que não cumpre, não se submete ao rei desse mundo. Esse é o problema. Não se prostram, não se inclinam, por isso não convém tolerá-los. Não convém. Não é conveniente tolerá-los. Não convém. Amigos, não se enganem. Entre o reino do mundo e o reino de Deus não há comunhão. Não há. Por isso que a palavra, né, João nos alerta, assim, não ameis o mundo. Não sejam amigos do mundo, porque aquele que se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo não tolera, porque o mundo não convém para o mundo, não convém, não se engane em achar que o mundo vai achar lindo, que o mundo vai achar bonito, que o mundo vai ficar sorrindo, gostando, porque você não faz aquilo que eles não fazem. Eles vão ficar furiosos. Eles não toleram. Eu sinto isso todos os dias da minha vida no meu trabalho. Todo dia eu sinto essa intolerância, eu sinto essa rejeição plena. Eles não convém a eles nada que eu esteja preso. Impressionante. O que há entre esses dois reinos, e aqui a gente vê claramente isso, o que há, gente? Um grande conflito entre os dois reinos. Há um choque entre esses dois reinos. Eles se chocam. Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Aqui sempre, qual que é o problema? A fonte do problema é: vocês não são do mundo, então
eles odeiam. O reino de vocês é outro. Eles não são do mundo, e o mundo os odiou. Depois ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, é contrário, gente. Esse mundo é contrário. Jesus disse que pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. João sintetiza isso maravilhosamente. Ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o que ele sabe. Ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, gente, este pensamento, esse sistema, esta organização, essa mente, nos odeia. Nos odeia. Certamente nos procurará destruir. Procurará nos destruir. Não se preocupem com isso, viu, gente? Porque Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus disse também: estas coisas vos tenho dita, porque tenhais paz em mim. Olha onde a gente tem que buscar paz. Nele. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o fato, é um fato. Mas a gente tem que dar glória a Deus por esse fato. Porque isso é característica de que nós não somos partes deste mundo. Que nós somos, segundo a palavra de Deus, as palavras de Cristo, bem-aventurados, felizes, afortunados. Porque estes que o mundo odeia, destes é o reino dos céus. Destes há um grande galardão nos céus. Nós somos felizes, porque nós temos um que venceu esse mundo. Nós passamos por uma aflição, mas podemos ter muito bom ânimo, porque aquele que está conosco venceu esse mundo. Venceu esse ódio, venceu esse pensamento, venceu essa mente, venceu aquele príncipe. Venceu. E um detalhe aqui, gente, uma curiosidade aqui no texto, presta atenção, olha que legal. Diz o texto aí no verso 7 que lançou-se o pur. Você sabe o que significa isso? Lançou-se o pur. Aí diz o texto aí, isto é, sortes perante Ramã. Sabe o que significa isso? Pur, lançar o pur. O que é pur? Pur é uma palavra persa que significa sorteio. Sortes. Fez-se lá naquele dia diante de Ramã um sorteio para saber que dia seria o melhor para destruir o povo, os judeus. Dia após dia sorteavam, lançavam sorte. Que dia que vai ser o melhor? Que dia que vai ser o melhor? Vamos ver com as estrelas, vamos ver com os astros, vamos ver, bota nos numerozinhos aí, vamos lançar uma fezinha, vamos ver qual que é o melhor, Ramã lançou sortes, queria saber a data mais oportuna, favorável para executar o seu plano, né? Seus propósitos terríveis. No mundo, até hoje, esse costume é velho, hein, gente? É antigo. Lançar sortes, alguns diriam fazer uma fezinha, né? Vamos ver qual que é o melhor? Vamos ver se dá sorte? Vamos ver. Vamos ver. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6.
Vamos lá, quem sabe, né? Quem sabe eu não ganho um dinheirinho, não ganho... Vamos lançar só. Isso é mente do mundo. Isso é muito do mundo. Isso é muito mundano. Muito mundano. Repara só. Isso é tão mundano, é antigo e tão perverso, né? Adiante nos estudos a gente vai ver como isso, nos outros estudos a gente vai ver como isso termina. A gente vai ver depois o resultado disso. Mas é muito do mundo, é muito perverso, né? Esse costume de lançar sortes aqui, essas coisinhas, é muito do mundo. É muito do mundo. Agora olha só, gente. Eles estão lançando sorte contra aqueles que são do reino, né? Estão lançando sorte, lançando a sorte, a tentar os seus planos contra aqueles que são do reino dos céus. Mais para frente, em outros estudos, a gente vai ver o que isso vai dar. Deixa eu ver o que isso vai dar. Vamos continuar aqui. Alguém lê para mim, verso 9 ao verso 13. Bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10 mil talentos de prata para que usem os tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus, e disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer deles o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, o secretário do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu ao sátrapa do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos reis a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os reis. O texto diz aí, se bem parecer ao rei, decretem-se que sejam mortos. Se bem parecer ao rei. Novamente aqui a gente vê no relato de Esther, né, aquela aparente sabedoria do mundo, aquela aparente justiça desse sistema chamado mundo, né, dominado. A gente vê esse se bem parecer ao rei. Se parece bom, rei, decrete-se morte. É incrível a gente pensar, né, a gente vê que o mundo ainda possa ver algo bom num decreto de morte. O mundo ainda tem essa capacidade de ver algo bom. A cegueira é tão grande, a confusão é tão grande, o domínio dessa mente é tão grande, que eles são capazes de ainda ver a coisa boa nessa história. Se bem parece ao rei, se parece bom, é impressionante como o mal, o ódio, a perversidade ganha aos olhos daqueles que fazem parte desse mundo, no sentido de algo correto, algo justo, algo certo. Você vê aí há países aí que dominam outros países, vão lá, invadem, matam muitas pessoas. Então, aí o cara aparece falando lá, não, é porque nós tínhamos, não sei o quê, dá aquela desculpa, todo mundo falando, oh, é verdade. Claro. Isso é o certo, tinha que ser feito isso. Parece bom matar essas pessoas nesse reino. Parece bom. O rei, não convém tolerá-los, rei. Se parece bom ao rei, né? Decrete-se já que eles sejam mortos. Tem que matar esse povo, tem que destruir. Parece bom, né? Parece bom, né? Não é nada de errado nisso. Parece que não tem nada de errado nisso. O mundo pensa assim, não é nada de errado em fazer o mal, não é nada de errado em se entregar ao pecado, a perversão, a perversidade, a maldade, nada de errado. Isso é muito do mundo. Isso é muito do mundo. O mundo pensa assim, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado para fazer,
Não tem problema nenhum. Claro, não convém tolerar isso aí, não convém fazer isso aí, não convém, não. Será, gente? Será? Veja só, verso 10. Então o rei tirou da mão do seu anel, deu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Grave essa expressão, adversário, tá? Adversário dos judeus. Aí verso 11, eles disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Para fazer o que melhor for do teu agrado. Neste reino, o mundo, seu rei sempre vai incentivar os seus desejos, aquilo que lhe agrada. Que seja do seu agrado, seja o eu e o seu agrado. Seja o teu eu agrado. Que o teu agrado eu agrado eu, seja eu, o agrado do eu, seja eu. Nada mais do que eu, agrado eu, sempre haverá deste rei um faça o que você achar melhor. Faça o que bem quiser. Faça o que você achar melhor. Pode fazer. O rei fala, pode fazer. Quer matar? Pode matar. Olha o rei lá, pode matar. O rei fala, pode fazer, meu querido. Queridão, pode fazer. Vai nessa tua força. Pode fazer, queridão. É contigo, queridão. Neste reino que vale agradar o ego, neste reino que vale agradar a carne, o melhor que você desejar, o que for do teu agrado, satisfaça aí o teu eu, os teus instintos, satisfaça o teu coração perverso, Naaman. Quer matar, mata. Pula. Já viram, né? Pula, é o mundo, é o coro. Pula. Quer matar, mata. É o mundo, gente. Vocês conhecem o mundo, né? É o mundo, é como o mundo pensa, é como o mundo age, é como o mundo faz isso, é o que o mundo proclama. Olha só o discurso do mundo, que é faça o que for do teu agrado. Pode matar quem você quiser, pode fazer tudo que te agrada, toma aqui sua prata, seu ouro, sua joia, seus carros, seus milhões. Olha que interessante, entra dinheiro nessa história. Vale tudo por dinheiro. Tô aqui, ó. Naaman fala aí, olha só. Tudo isso, né, ó. Tudo ele fala, tá aqui, ó, a prata. Essa prata é tua. Patrocínio ainda não fazia. Faz o que você quiser, toma, tá patrocinado. Quer fazer o que quer? Faz. Eu te dou dinheiro para você fazer o que quer. O mundo vai te oferecer os recursos que ele tem para você entrar na onda. Pode ficar tranquilo. Não precisa. Essa prata seja tua, o rei diz. Seja tua essa prata, né? Seja tua essa prata. O que parece é que o que realmente é tudo por... O mundo pensa assim, gente. Vale matar, vale roubar, vale destruir, vale tudo por dinheiro. Você vê aí a corrupção, você vê aí, né, os hospitais, o que as pessoas fazem com as pessoas por causa do dinheiro. Em qualquer área, onde você for, olha, as empresas, o que as pessoas fazem, oprimem as pessoas, os empregados por causa do dinheiro, vale tudo por... Está aí a prata, querido, está aí a prata. Tudo que você precisa é da prata, tudo que você precisa é do ouro, as joias, riqueza. Ramã, você tem prata, você tem riqueza, eu estou te oferecendo, pode matar, meu querido. Mata mesmo, hein? Mata. Bom, tudo isso parece bom, mas na verdade... Sabe por quê? Verso 12 diz assim: em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou. Em nome deste rei
né? Isso foi proclamado, isso foi declarado, tudo isso é decreto do rei. Não tinha só aquele decreto, se prostra, se inclina, tinha todos esses outros também, vamos matar, vamos destruir, pode fazer o que for, tudo isso é decreto, e com o anel do rei se sela, e o que o rei fala nesse reino, está falado, lembra de Vasti? O que o rei fala... Ele mesmo tem autoridade depois para desfazer o que ele falou. É um negócio muito louco, é um negócio muito doido. Em nome do rei, então, enviaram as cartas por intermédio dos correios. E olha só, verso 13 diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei. Agora presta atenção. Para que se destruíssem, para que se matassem e aniquilassem todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do dia do ano 10º, dia 13. Olha o dia que caiu a sorte. Que dia que caiu a sorte? Você sabia que o dia 13 tem um negocinho com essa história? Gente, dia 13 no mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Parece bom, mas não é, sabe por quê? Por trás de tudo isso está, sabe quem? O adversário. Lembra da expressão? O adversário. Reparem no texto, qual que é a tríade dos seus propósitos, dos seus planos? Qual é a tríade? Destruir, matar, e lá do finalzinho do versículo diz, saquear os bens. Porque matar e aniquilar, mesma coisa. Saquear, o que é? Roubar. Matar, destruir e roubar. De quem é essa tríade? Do pai da mentira. De quem é essa tríade? Essa tríade é do príncipe desse mundo, o diabo. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para tenham vida e tenham em abundância. Todos, gente, olha só que expressão, que coisa louca isso aqui. Todos, moços, velhos, crianças e mulheres, todos, não há distinção, todos são alvos destes propósitos, dessa tríade: roubar, matar e destruir. A verdade é que por trás de toda essa aparência, é bom, se parece bom, né? Se parece bom, a aparência deste reino, deste espetáculo todo que eles estão aqui, que eles estão armando, por trás de tudo isso, o que a gente tem? Principados e potestades. Paulo nos alerta muito sobre isso. Ele diz assim em Efésios: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O mundo segue seu curso segundo o espírito do príncipe da potestade do ar. Depois ele fala, ainda em Efésios: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Você viu aí no livro de Esther essa questão dos dominadores? Você viu essa característica dominante? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, há principados e potestades, há dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está claro ou não? Está claro? Está claro ou não está? Para finalizar, verso 14 e 15. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti
e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Ramã se assentaram a beber. Ai, que lindo! Mas a cidade de Suzã estava perplexa. Tais cartas foram enviadas a todos os povos, tal lei, tal decreto, que se mate, que se roube, que se aniquile, que se saqueie tudo, para todos, crianças, pequenos, velhos, moça, que sejam exterminados todos. Isso foi levado para todos os povos, para todas as províncias. Diz a palavra que isso trouxe perplexidade. No final do verso 15, a cidade de Suzã estava perplexa. O que vemos aqui realmente traz perplexidade. De que outra maneira poderia receber tal decreto? Traz perplexidade. Agora veja só. Verso 15 também diz: o rei e Ramã se assentaram para beber. Em meio a tamanha perplexidade, assentados para beber. Duas coisas a gente pode ver importantes nessa questão aqui. Duas coisas. Primeiro, vemos claramente no texto aqui que os membros deste reino têm o seu coração extremamente, sabe o quê? Endurecido, como uma pedra. Nesse reino, o coração é de pedra. São totalmente insensíveis, quase que desumanos. São capazes de se assentar para beber, enquanto o mundo pega fogo, em perplexidade. Estão ali sentados, bebendo, se divertindo, em face de uma tremenda maldade e destruição. Gente para morrer, mandando gente ser exterminada. Eles estão lá bebendo, se divertindo. Isso é mundo. Isso é mundo. Coração duro, uma das características que Deus mais combateu, que Deus combateu fortemente no seu povo naquela época do exílio, como faz até hoje. Aliás, Deus envia o seu povo para o exílio para exatamente combater essa característica, o coração duro. Zacarias, que é um dos profetas que Deus levanta logo quando o povo começa a retornar, né? Zacarias diz assim, capítulo 7, versículo 9 a 12, diz assim: assim falar o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, cada um o seu coração mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para não ouvirem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para não ouvirem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Ele está falando do exílio. Por que o povo foi para o exílio? Porque Deus quis combater exatamente a dureza do coração. Característica fundamental, característica assim, preponderante daqueles que fazem parte do reino do mundo. Coração duro. Capaz de se divertir, de se alegrar, de tomar uma na boa, enquanto o mundo está pegando fogo. Enquanto o diabo está aí, seus propósitos, seus princípios, matando, roubando, destruindo, e os caras estão lá, só bebendo, só se divertindo. Ezequiel, ele diz uma coisa muito interessante. Em Ezequiel, nós vemos que Deus quer fazer uma cirurgia, Deus quer fazer um transplante de coração dos seus filhos. Ezequiel diz assim: dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo, e porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus quer fazer um transplante com o seu povo. Deus quer tirar esse coração do mundo
Esse coração duro, endurecido, embrutecido, insensível, tenebroso, e quer dar um coração novo. Tirar esse coração de pedra, esse coração de diamante, e dar um coração novo. Depois ele diz assim de novo lá no verso 26 do capítulo 36: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Coisa que mais Deus está querendo é combater. Foi assim com o povo dele, é assim com os cristãos, é assim até hoje. Por isso aí tem a questão da cruz, a obra da cruz. A obra da cruz é onde bota o coração para ser trabalhado por Deus. É onde Deus coloca o coração e fala assim: dá esse coração de pedra e eu vou te dar um coração novo. Dá esse coração duro, embrutecido como diamante, que eu vou te dar um coração novo. Esse coração é igual ao coração que está lá no mundo. Eu quero te dar um novo. Você precisa ter um novo. Você precisa passar por um transplante. Eu tenho que te dar um coração novo. Deus quer fazer isso conosco. Primeira coisa então aqui, a gente vê esse coração. Estão lá, bebendo, perplexidade, estão lá, aquela coisa, né? E o mundo está lá pegando fogo. Segunda coisa, o mal que, olha só, tudo isso, né, esse mal todo, ele tende a acompanhar, né, toda essa dureza de coração. Sabe o que acompanha tudo isso? Sempre tem acompanhado isso, desde o capítulo 1. É banquete, mais banquete, vinho, mais vinho, vinho de todo, né, nas taças de ouro. Sabe o que acompanha? Sempre tem acompanhado isso. Em todo isso, ao longo de toda a história, sabe o que tem acompanhado tudo isso? A bebedice. A bebida. Esse também é um mal que tende a acompanhar aqueles que são parte desse mundo. Vocês sabem disso, né? A bebida pode dominar e levar o homem ao engano. A bebida, ela é tão feroz, ela é tão perigosa, que tira a razão do homem. A bebida pode tirar o homem da serenidade, da razão. Os caras estão lá bebendo e o mundo está pegando fogo. Eles estão lá se divertindo. Quantos estão entendendo? O cara está lá bebendo. E o mundo lá, as pessoas, a cidade inteira em perplexidade. A bebida pode dominar e pode levar o homem a exatamente esse processo, a esse momento. Desde o capítulo 1 a gente vê que eles faziam. E bebi, 180 dias, depois bebeu mais não sei quantos dias, e beber. E decreta seus decretos, e aí essa lei, essa ordem, essa mente, tudo bem. Vamos matar, vamos destruir e tal. Vamos assentar aqui, quer beber uma ramã. Provérbios capítulo 20, verso 1 diz: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ainda em Provérbios diz: não entres nas veredas dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por eles, desvia-te dele e passa largo, pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. No caminho dos maus, o vinho das violências. Isaías disse assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. A bebedice leva o homem a esquecer de Deus. A bebedice leva o homem a cada vez mais se afundar nessa dureza toda, nessa insensibilidade toda, nessa humanidade perversa toda. A bebedice leva o homem a cada vez mais a se afundar neste mundo. E disse mais uma coisa, olha só, sobre a bebedice. Isaías 5, 22, 23 diz: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ai, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. A bebida leva os homens a viverem na injustiça.
a negarem ao justo a justiça e aceitarem ao suborno, a entrarem na perversidade, se afundam na perversidade, mergulham-se na perversidade. A bebida. A bebida. Seguem a bebedice, mas não olham para as obras de Deus. Seguem a bebedice. São heróis para beber. Eu gosto dessa expressão. Herói para beber. Você já viu? Você já viu os heróis para beber? O cara que fala: cara, eu bebi 200, eu bebi 11, você vai beber. Vocês vão ver depois do carnaval, os heróis. Você vai ver os heróis. Quanto herói vai aparecer para beber vinho? Valente, né? Para misturar bebida forte. Eu gosto dessa expressão. Valente para misturar bebida forte. Você vai ver. Ah, é? Você nunca viu? Não? Até ir pro inferno os caras vão por conta da cerveja. É. Você ouviu essa? Até, mas isso acho que eu tenho uma certa razão, né? Até pro inferno eles vão mesmo. Hã? Falou que lá não tem problema, porque tem até peixinho na brasa. É, né? Então tá bom. O que eu falei para vocês, o mundo, né, tende a ver como coisa boa. Tende a ver, parece bom, ele consegue ver coisa boa no que é ruim. Impressionante. Bom, irmãos, eis a verdadeira face do mundo, eis suas características. Ficou claro? No próximo estudo a gente vai ver um pouco como que se deve combater, né, essa perversidade, esse mundo todo. Quais as armas dessa luta, desse combate todo aqui. Eu, se fosse você, não perdia. Amém? Vamos orar?